como que você hoje, na A2, pensando em questão de processos, como que esses processos que hoje vocês criam ajuda o dono a ter essa, entre aspas, tranquilidade em falar assim: "Poxa, eu realmente posso delegar e a minha empresa pode continuar performando sem eu ter necessariamente que estar aqui todo dia das 8 às 18, ou às vezes até mais, né, a gente sabe que às vezes o dono ele é o primeiro a chegar, o último a sair, mas como que a A2 auxilia os donos das empresas nesse processo aí de poder sair tranquilo da questão do mão na massa ali? Eu costumo dizer, assim, de 3 formas, tá. Primeira é criando uma sistemática de gestão e governança baseada em indicadores, né. Se eu não tiver lá, como que eu vou saber se o negócio está fluindo? Deveria ser baseado em alguns indicadores, né. Normalmente, as empresas com as quais eu tenho trabalhado, elas se limitam a olhar o indicador principal, faturamento, vendas. Ah, tem que vender 1.000.000 por mês. Tá, e o que que o vendedor tem que fazer todo dia? Quantos calls ele tem que fazer? Quantos contatos ele tem que fazer? Qual é a venda diária para chegar no final do mês e ter 1.000.000, né? Qual é a venda por vendedor diária? O vendedor tem uma carteira definida? Ou quem aparecer, né, igual a gente entra em algumas lojas, aí já vem 3 4, "Ô, o que que o senhor precisa?", né. Então, eu costumo dizer que criar essa governança baseada em indicadores é o primeiro passo, né. Normalmente eu começo por aqui, mas, alguns empresários não gostam de começar por aqui, porque expõem o que eles não têm hoje, né, eles só enxergam a venda. E aí: "Tá, mas tá sobrando dinheiro no final do mês? Quanto que tá o lucro? Vamos pegar a DRE do ano passado, as vendas do mês passado". E a gente tem dificuldade de entrar nesse nível nos primeiros contatos, né. Deveria ser esse o primeiro passo, né, olhar os indicadores e criar essa governança. Quais indicadores eu vou olhar todo dia? Quais eu vou olhar semanalmente? Quais eu vou olhar mensalmente, trimestralmente e no final do ano? Eh, Essa estrutura tem que estar clara para o dono. Se não tiver clara para o dono, ele não vai tornar clara para a equipe o papel e a responsabilidade de cada um na venda, na compra, no lucro, na margem, no market share. Ele tem que deixar claro, porque depois o próximo passo é cascatear isso para as equipes, né. Então, dentro dessa visão dos indicadores do negócio, que não deve se limitar só ao indicador principal, né, a gente tem que encontrar os outros, entender qual o papel de cada um. Então, quanto que o departamento A, B e C vai contribuir com essa meta. E aí entra numa outra questão que é o segundo passo, a estrutura necessária para atingir aqueles objetivos que ele mesmo setou, né, que ele mesmo definiu, né. Eu preciso de quantos vendedores, eu preciso de quantos, estoquistas, eu preciso de quantos analistas, eu preciso de quantas pessoas no financeiro para gerir o nosso volume de notas, de recebimentos, contas a pagar, receber. Então essa estruturação para atingir aquele resultado é o segundo passo normalmente. Só que entre essas 2 coisas, depois é o terceiro, tá, não me deixe esquecer. Só que entre essas 2 coisas tem que ter uma estratégia muito clara do próprio negócio. Por que que aquele negócio existe? Qual dor ele resolve? Qual produto ele entrega? Qual a proposta de valor? O que que ele realmente entrega para o mercado? Qual é o produto? Qual é o serviço? Por quê? Porque normalmente as empresas familiares, as mais informais, elas vão criando tentáculos, né, vira um polvo lá com 9 entregas e nenhuma delas é lucrativa. Aí o cara se perde num monte de coisa, todo mundo corre o dia inteiro, fatura bem, mas não sobra dinheiro no final do mês. Então essa estratégia e a questão cultural precisa estar bem definida para que a gente faça esse cascateamento de forma adequada, definindo a estrutura necessária, né. E aí, às vezes, a gente entra em algumas discussões legais, assim, né, gostaria de 3 vendedores, tem 5, e agora o que eu faço? Gostaria de 3 e só tem um, e agora? Vai contratar hoje ou vai esperar um pouquinho, né. Tem gente dentro da equipe em outras áreas que pode se vender, tem competência para vender, quais são os perfis que a gente tem na empresa? A gente precisa mapear esses perfis, né, usando ferramentas também de mapeamento comportamental, competências técnicas, né. Então esse trabalho é um trabalho que leva aí de 3 a 6 meses, normalmente. No primeiro, segundo mês a gente faz essas definições, no segundo para o terceiro mês a gente já faz aquelas refina, né, para quem já tem ou constrói para quem não tem essa questão estratégica, cultural, e no terceiro mês a gente já define essa estrutura para implementar. Então com 3 meses a gente já consegue ver resultados na maioria dessas empresas pequenas e médias, né.